CD já estava lá. Pois é. Ainda tá faltando muito, né, pra gente chegar lá. Não, dá desespero. Eu fui reolhar a questão do Oriente Médio por outro prisma, com o prisma de estudo, né, a perspectiva de estudo para o CACD, as questões que caem, o que é dado em foco, o que não é. Eu sei que eu terminei uma série de PowerPoint e marquei acho que umas 10 aulas, precisava ter 5, 12 aulas, mais ou menos, que precisava ter adicional, assim, curtas, de 15, 20 minutinhos gravadas, especificando um ou outro país, uma situação, por exemplo, Primavera Árabe, a questão da Síria, Líbano e Iêmen. Aí, quanto mais você faz, mais assustador é. Pois é, não tem fim, né? Dá uma ansiedade danada. Você nunca sabe até onde parar, se é que tem onde parar, né? Eu tentei ser prática, mas eu peguei. Vou colocar para gravar, tá? Tá bom. Eu tô gravando aqui também, Eu peguei a. mas vou colocar Tá como backup. conseguindo? Ah, então eu vou parar aqui, então. Não, então eu paro aqui. Eu paro, aí você compartilha com a gente. Sim. Porque se eu gravo aqui, ele fica salvo na instituição também. Então, melhor isso aí. Deixa eu parar. Tá aparecendo para vocês? Sim. Sim. Tá. Então, eu vou começar por aqui, daí se vocês quiserem ir interrompendo, é só ir falando, tá? Eu tenho um material adicional, que tá assim, em papelzinho ainda, de resumos, que eu vou falar sobre ele, mas depois eu coloco tudo o material em conjunto, tá? Tanto a parte escrita quanto do PowerPoint. Então, a gente vai tratar um pouco sobre o Oriente Médio. Eu peguei o material basicamente do curso do CACD do Bruno Rezende. Eu já assisti às aulas do Rômulo, eu trago algumas contribuições dela, mas eu não fiz ainda o cruzamento de todos os pontos desse item, juntando tudo com o Delfos para ver quais são as questões que tem. Quando eu mandar esse material que eu vou passar a limpa, eu já puxo algumas questões. Eu fiz isso no da China, da semana passada, que eu não apresentei. Eu cruzei os dois materiais, fui no Delfos e peguei 3 dissertativas e umas 10 objetivas sobre a China. E aí eu construo o bloquinho de PowerPoint, texto, questões objetivas e dissertativas, para, como a Adilson falou, a gente não perder muito foco, senão fica uma aula de ensino médio e para o CACD mesmo, não, a gente acaba se perdendo. Maravilha. André, coloca aí a apresentação, por favor, acho que fica mais fácil. Se eu colocar em apresentação, deixa eu só fazer um teste. Eu mudando a tela aqui, muda para vocês? Por enquanto não mudou, tá? Para mim também. Então eu vou fazer de outra enquanto forma. não houve mudanças. Então eu vou parar aqui e vou colocar como uma janela. Deixa eu ver se colocar. O slide fica expandido, né? Fica mais. Ele não está. Mas se não for possível, não tem problema. É que se eu coloco aqui, ó, eu vou mudar a tela agora. Mudei. Mudou para vocês? Não, não, né? Mas não tem problema. Talvez se você, então, diminuir um pouco ali, espremer um pouco mais a barra da esquerda, né, que aparece todos os slides, daí a central aumenta. Aí acho que já fica bem melhor. Vamos fazer assim. Aí. Melhora? Perfeito. Bom, então a gente vai falar um pouquinho sobre essa questão do Oriente Médio, trazendo algumas contribuições desde o Iêmen, passando um pouquinho só pelo Afeganistão, mas vamos concentrar mais nessa região em conjunto com a Europa, que é de onde vem todo o reflexo e a história do Oriente Médio até chegar na tensão que a gente tem hoje. Aqui a parte de Israel, Cisjordânia,
a Palestina, a questão do Líbano e o Egito, é nessa partezinha que a gente vai se concentrar um pouquinho mais, embora eu fale um pouco dos outros locais. Começa toda a discussão e esse movimento lá no Império Russo, com a perseguição que houve dos grupos étnicos e religiosos, sobretudo os assassinatos dos judeus no final do século XIX. A partir desse momento, a gente começa a contextualizar uma linha do tempo, que vai passando pela França, em 1894, vou ver se mais para frente um pouquinho, começa a defesa do Estado de Israel por conta do sionismo, o retorno dos judeus à Palestina, com apoio da Europa, e trazendo um pouco essa questão do antissemitismo, do sionismo, e o que vem nesse conjunto. Tá? Então, aqui eu trago algumas questões da linha do tempo, nessa parte do Império Russo, até 2023, que é o recorte que eu vou estar colocando um pouco. Na realidade, eu consegui chegar até 2019, mais ou menos. Aí falta um pedacinho. Começa a questão do preconceito dos judeus por uma questão de religião, entre a tríade do cristianismo, islamismo e o judaísmo, e uma organização para a libertação da Palestina, que é a OLP. E esse movimento desses 3 pontos é que começa a dar o caldo de toda essa conturbação. Está complicado falar, porque assim, eu estou tentando ser bem neutra e pegar somente os aspectos históricos, sociais, políticos, recortando toda a neutralidade com foco nesse ar diplomático que existe, que é a baixa tensão, que é a opção do Brasil sempre de fazer, não de uma ponte ou de ir para a força. Então, para mim, em alguns momentos é um pouco complicado por estar convivendo com toda a população já há 5 anos. Mas dentro dessa linha do tempo, vamos lá. Aqui a gente vai ter um pouquinho só de paciência, que eu fui recortando tudo desde 1914, 1918, que a gente começa com a questão do Reino Unido e da França querendo fazer o acordo de Sykes-Picot de 1916, trazendo um compromisso de Estado judaico na Palestina. Então, houve a declaração de Balfour de 1917, em que o Reino Unido e a França decidem aqui trazer para a Palestina o Estado judaico. Quando chega em 1916, tem uma divisão, que o Reino Unido ele passa a ter um controle sobre Israel, Palestina, Jordânia e sul do Iraque, e a França fica com o controle do Sudeste, Turquia, Síria, Líbano e o norte do Iraque. E a Palestina fica por uma administração internacional até 1920, mais ou menos. Então, aqui a gente tem um reconhecimento das questões israelense e árabe, mas divididas entre 2 blocos de administração, basicamente França e Reino Unido. Quando chega em 1920, a gente tem o Pacto da Liga das Nações, no artigo 22, que a Palestina ela se torna, nesse pacto, o lar nacional dos povos judeus, dentro com um mandato britânico que inicia assim, em 23 e dura até 1948. Então, se reconhece o povo judeu, é colocado na Palestina, mas sempre com uma administração externa e não da própria população. Isso começa a gerar várias tensões, que a gente vai ver mais para frente em questões religiosas e culturais. Em 1939, é escrito o Livro Branco no Reino Unido, que limita a imigração do povo judeu e defende uma Palestina independente. Então, a questão do povo judeu começar a migrar de um estado para o outro, sobretudo com perseguições, o Reino Unido já discorda disso e começa a colocar a questão da Palestina como
um povo independente, não tendo muita questão só com o judaísmo, mas sim reconhecendo as questões árabes, e começa esses conflitos árabe-israelense. Quando a gente vai para 1945, a gente tem a criação da Liga dos Estados Árabes, porque nessa região eles começam a trazer a questões não só religiosas, mas de laços sociais, políticos, econômicos, e hoje tem 22 membros. Em 1946, tem um atentado na base britânica, que fica na Palestina, do Hotel King David, e esse atentado, com o pessoal de Israel, faz o atentado na Palestina, com essa base, para forçar, sobretudo, a criação do Estado de Israel. Então, até aqui fica essa tensão, de 1914 até mais ou menos 1939, a questão do reconhecimento do povo judeu, para além de uma religião. Aqui começa a questão de 39 a 46, de que esse povo judeu não precisa ser só reconhecido, mas ele precisa também de um espaço, de um território, e aí a queda do Reino Unido e do governo britânico como um administrador de tudo isso. Em 1947, o brasileiro Oswaldo Aranha preside a segunda Assembleia Geral da ONU, e ele traz um plano de construção desses estados árabes e judeus. É uma tentativa de formar paz entre os árabes e os judeus, e em 48 é criado o Estado de Israel, ali onde ele está. E aí começa essa segunda tensão. O Estado de Israel é dono da Palestina? Não é? A Palestina faz parte do Estado de Israel? Não faz? Essa faixa de Gaza, o que seria? Como que ela se forma? O Estado de Israel é o povo judeu, mas é de uma religião? O que acontece? Então, quando chega de 48 a 49, a gente tem a primeira guerra árabe israelense, a gente vai chegar até na quarta. O Israel, ele sai vitorioso dessa guerra árabe-israelense, que é quando o Egito começa a atacar Israel, sai vitorioso e amplia o domínio na região da Palestina, Jordânia, e anexa a Cisjordânia. E num acordo, o Egito ocupa a faixa de Gaza. Esse acordo seria para quê? Um início de acordo de paz. Nós ficamos com esses espaços, Israel fica com esses espaços, a faixa de Gaza que fica ali no meio, ela fica controlada pelo Egito, e começa uma ideia de que as armas não podem ir de um lado para o outro, que é para manter a paz, e o Egito controla a faixa de Gaza desde que não haja guerra. Então começa essa tratativa lá em 1949. Quando chega em 1953, a gente tem a independência do Egito, que é um outro marco, sobretudo para os povos árabes. Em 56, a gente recomeça a guerra, e vai ter a Segunda Guerra Árabe-Israelense, com a crise de Suez. O que acontece? O Egito restringe a passagem dos judeus pelo canal de Suez e começa a fazer embargos econômicos também. E aí tem uma intervenção junto com a Assembleia Geral da ONU, Conselho Nacional de Segurança, até 1967. É uma intervenção para que as populações possam circular e o canal de Suez possa ser usado. Quando a gente vai, cadê aqui? Para 1964, a gente tem a criação da Organização para a Libertação da Palestina oficializada, a OLP, após a decisão da Liga Árabe. E aí começa, lembrando que Israel estava com posse dessa terra, aí vem esse movimento de que a Palestina ela possa também ser um Estado independente. E esse movimento acontece porque não só Israel pensa da seguinte lógica: não é só uma questão de religião. Somos povos que têm culturas, que têm religião, que têm costumes, diferente dos muçulmanos e do islamismo, cada um tem o seu jeito, a sua cultura, mas começa
ter uma questão de identidade nacional. Então, para além da religião, começa a ter uma questão de identidade nacional dessa população, e eles querem que essa identidade, Israel quer que essa identidade nacional também aconteça na Palestina. Já parte da Palestina não se vê dentro dessa identidade nacional dos povos judeus, por isso não quer se fazer parte de Israel, porque ela tem outras culturas, tem outras populações e quer construir sua própria identidade nacional. Então, quando a gente vai para 1967, a gente tem aí a terceira guerra árabe-israelense, que é a guerra chamada dos 6 dias, com a briga do Egito e sobre o Rio Jordão, mas a Europa ocupa essa parte, se ocupa de parte dessa guerra, liberando o Rio Jordão para o Egito, e Israel ocupa novamente a Palestina. Então, fica essa tensão aqui desde de 48, 49. Então, só retomando, aqui há uma construção dessa religiosidade, a luta contra o preconceito nessa fase aqui, até esse marco rosa, a luta contra o preconceito, o sionismo, aqui sobre o território, e depois a gente começa uma questão de identidades entre Palestina e Israel, sobre identidades nacionais. Quando a gente vai para 70, a gente tem um massacre palestino, que é o Setembro Negro. Então, vocês vão ver que todos os movimentos de guerras e de ataques acontecem entre setembro e outubro. Nesse massacre, o que houve? Israel atacou boa parte da Palestina. Foi um massacre grandioso para querer ocupar definitivamente esse espaço. E por que setembro e outubro? Nessa região, por exemplo, os judeus estão agora em setembro, dia 16, 17, 18, que foi o Ano Novo Judaico, que entrou no ano de 5.784. E quando tem o Ano Novo Judaico, passa um tempinho depois, que seria agora outubro, tem o Yom Kippur, que é a fase do perdão. Então, você perdoa as pessoas, perdoa as maldades, perdoa tudo o que aconteceu para que você entre puro, com a alma mais liberta nesse ano novo. Então, um dos costumes que eles têm é, no ano novo, começar o ano comendo doce. A gente começa o ano estourando champanhe, comendo frango, peixe, cada um com seu costume. Lentilha, sei lá. Eles começam o ano novo comendo doce. Porque o doce representa que você... Cerveja. Oi? Cerveja. Eles começam o ano novo comendo doce porque é o desejo de ter um ano doce, alegre, festivo, próspero. Então se come muita maçã com mel, bolo de mel. É servido sempre esses tipos de comida. O suco de uva, ele é um suco sagrado. Então, por exemplo, nas escolas judaicas, você não oferece suco de uva para as crianças. Você pode oferecer suco de maçã, lá tinha, assim, muito suco de abacate com laranja, maracujá com cenoura, limão com maçã ou pera, abóbora com gengibre, tem sempre essas misturas, mas suco de uva não, porque o suco de uva ele é sagrado. Então, ele é servido só em datas muito especiais, porque ele tem um caráter religioso. E o Shabá, por que eu vou entrar nessa questão cultural do Shabá? Porque é o que está acontecendo agora, que aconteceu agora em 2023. O Shabá você entra, guarda o Shabá, você guarda o sábado, você guarda o descanso. Então, na sexta-feira, ao pôr do sol, às vezes muda, toda sexta muda. Tem sexta que é às 5h37, 5h28, 6h29, depende do pôr do sol mesmo. Até no sábado, quando o sol se põe novamente. Aí fica tudo quebradinho. Você não pode mexer com tecnologias, então não pode pegar elevador, se você vai descer do seu prédio só com escada, não usa carro. As famílias cacherizam a casa. O que é isso? Coloca papel alumínio em tudo, cobre tudo, cobre micro-ondas, fogão, cobre tudo. E aí, você não pode mexer com nada. Por exemplo, os alunos não podem escrever, não podem estudar. O que você pode fazer? Ler
não pode mexer no celular, você pode ler e rezar e guardar esse Shabá, esse estado de descanso e de comunhão com Deus. E esse é um momento que está todo mundo nas suas casas e que estão muito resguardados. Sem estar andando tanto na rua, sem estar vendo internet, sem estar vendo rádio, televisão, nada disso. Por isso que a maioria dos ataques acontecem nesse período de Shabbat, sábado de manhã, sábado de madrugada, de sexta para sábado, porque pega de forma muito desprevenida toda a população. Né? E aí vocês vão ver que, tradicionalmente, todas essas guerras acontecem nesse período, de quando o Shabá é guardado, ou do Yom Kippur, que é o momento de uma reza, que realmente eles ficam ali concentrados naquela reza. Então, você tem toda a base militar, todo o exército concentrado ali naquele momento realmente de comunhão com Deus. A gente tem, continuando esse período histórico, em 72, a gente tem os Jogos Olímpicos de Munique, que alguns judeus foram assassinados no meio desses jogos, por conta dessa tensão mesmo. Então, a Assembleia Geral da ONU fez a resolução 3034, e aí, decorrente disso, lá das Olimpíadas, dos Jogos Olímpicos de Munique, saiu a questão do terrorismo internacional em 1972. Ela foi normatizado o que seria esse terrorismo internacional. Então, ele teve duas ações, uma de tratamento jurídico normativo, que coloca normas considerando crime os ataques decorrência desse terrorismo. Então, é normatizado o que é terrorismo, o que diferencia de manifestação de terrorismo, então, todos os atos normativos. E a outra questão é a jurídico-política, que coloca como prevenção, uma das que é mais preventiva, e ela traz a questão da autodeclaração dos povos, o direito da autodeclaração. Reafirmar essa questão de identidade nacional, tanto para Israel quanto para a Palestina. A gente olhando para a questão de Israel, que vem nesse processo histórico desde lá do Império Russo, a necessidade de se firmar, primeiro enquanto religião, depois enquanto identidade nacional, depois enquanto território, depois enquanto Estado, depois enquanto Estado reconhecido. E Palestina vem nesse mesmo movimento, ela também quer ter as suas religiões reconhecidas, sua cultura reconhecida, sua cultura árabe-israelense reconhecida como o Estado da Palestina, e não como um anexo ou uma parte de Israel. Israel hoje tem várias religiões, tem vários cristãos, tem muçulmanos, tem os judeus, e isso também é tenso lá dentro. Né? Em termos de universidade, a gente tem que verificar muito bem que universidade... E a gente tem os níveis, por exemplo, judeus ortodoxos, não ortodoxos. Então, isso é um ponto de tensão dentro do próprio Israel. Quando isso passa para outro país, a tensão é ainda maior. E quando a gente vê a Palestina no meio disso, querendo fazer também esse movimento de identidade religiosa, identidade cultural, identidade nacional, direito a um território, direito a ser um Estado independente, a gente vê todos esses conflitos. Vocês estão me ouvindo? Eu acho que eu travei aqui. Tá tudo bem? Normal. Tá normal. Tá normal? Isso. Tá, então, ouvindo perfeitamente. Qualquer coisa vocês sinalizam. Tá bom. Bom, aí a gente vai para 73, que tem a Guerra do Yom Kippur, que é a quarta guerra árabe-israelense, que é onde o Egito e a Síria atacam Israel. Por conta disso, Egito e Síria atacam... O Egito tinha feito aqui atrás um acordo de paz, que ia ficar lá com a faixa de Gaza, não ia deixar mais que isso acontecesse, essa briga, essa passagem de armas, mas aí o próprio Egito ataca Israel, e começa mais por uma questão de petróleo. E aí começa a ter um movimento comercial do petróleo em 73 no restante do mundo, que vai dar, inclusive, um choque do petróleo junto à OPEP. E começa uma outra movimentação
de que é terrorismo, não é terrorismo, só que as Nações Unidas não consideram alguns movimentos como terrorista. Ela ainda está considerando só, ainda vai considerar por um bom tempo, só a Al-Qaeda, alguns grupos lá para o lado do Afeganistão como terroristas. O Hamas não. Tá? E essa guerra do Yom Kippur, ela é bem forte também nessa data, como eu falei, de celebração. Oi. Aproveitando este ponto Pode aí, falar. este fato do Hamas não ser considerado um grupo terrorista, será que tem a ver com os 5 membros permanentes, o fato talvez da Rússia e a China terem algum tipo de influência nessa não consideração do Hamas como grupo violento? Tem, a gente vai ver isso mais para frente, tem sim. Eles ficam fazendo esse jogo meio que político, social, mantendo como se fosse só uma questão identitária, um grupo brigando com o outro, o Hamas é só um grupo mais considerado mais ortodoxo, não, mais de extrema direita, enfim, um grupo mais extremista, mas não terrorista. Porque assim, eu li que houve, né, aquela reunião emergencial do Conselho de Segurança, agora, coincidentemente, presidido pelo Brasil, que eles não conseguiram nem chegar a um acordo sobre o que é terrorismo, o que me fez pensar, então, que uma definição importantíssima como essa também, eu imagino, deve depender ali do consenso entre, talvez, pelo menos os 5, né? Acho que você vai comentar isso mais à frente. Porque o que acontece? Quando você normatiza nessa contemporaneidade para longe de 73, agora quase 50 anos depois, né, em 2023, essa questão do terrorismo, você tem outras situações, como Rússia, Ucrânia, e essa questão do Oriente Médio para se colocar. E aí você entra em outros pontos também econômicos, outros pontos políticos que mexem, e a gente vê aqui que nessa transição foram só na terceira guerra que começa a discutir o que é realmente terrorismo ou não, normatiza muito por base, sem regulamentar muita coisa, e essa normatização de 73, agora 50 anos depois, também não está dando conta, não deu conta lá, e não está dando conta agora. Então, teria que realmente verificar, dentro do direito internacional, o que seria o terrorismo, o que é crime de guerra, quem está fazendo crime de guerra vai fazer a punição, como que a ONU vai se posicionar, e é uma situação delicada, quando você tem a Rússia, a Ucrânia, agora o Oriente Médio, é uma situação bem delicada quando alguns países ficam meio que em cima do muro. A gente tinha um movimento que a gente vai ver também do Trump, do Bolsonaro, e depois, agora a gente tem esse movimento emergencial, que está aí. Os massacres estão acontecendo, crianças estão sendo decapitadas. Hoje, 11 pessoas, membros da ONU, morreram. Não sei se vocês viram, que foram atacadas na sua casa, nas suas residências. Caramba, não sabia. Foram 11. Eles não estavam em nenhuma base, e não houve o ataque na base, foi o ataque na residência dos 11 membros da ONU que estava na faixa de Gaza. E pelo que eu vi por cima, não sei, eu não fui investigar nada ainda, que eu estava tomada disso, mas pelo que eu vi foi Israel que fez esse ataque. Em contrapartida ao que estão fazendo com as mulheres e as crianças lá, e essa questão da ONU não está se posicionando. A gente vai ver isso mais para frente também, essa pressão que a ONU vem fazendo historicamente, isso mais para frente aqui em 90, 93, a gente vai chegar a uma tensão que a ONU começa a fazer com Israel para que ele aceite alguns acordos nesses tratados de paz. Então, quando a gente chega aqui em 75, a gente tem a questão, o sionismo, ele é visto como um racismo, ele, dentro do direito internacional, ele é sinalizado como um racismo, mas isso é revogado em 1991. E por que a ONU revoga isso?
para fazer com que Israel participe das conferências de paz em Madrid e aceite os acordos de paz. Então, em 75, ele admite o sionismo como racismo, mas logo em 91 retira isso para forçar Israel a fazer parte do acordo de paz. A gente vem em 82, com Israel invadindo o Líbano, para fazer um massacre aos palestinos. Só que nesse movimento de que o Egito estava na faixa de Gaza, não vai atacar para não ter outra guerra, qual é o movimento de Israel? Israel faz um acordo com a falange cristã libanesa, e essa falange cristã libanesa é que massacra os palestinos, os civis que estão no Líbano, e não Israel. Então, acaba sendo sendo reconhecido aos olhos internacionais que o massacre foi do Líbano dentro do próprio Líbano, mas não é essa situação que acontece. Em 1990, estoura a Primeira Guerra do Golfo, com Saddam Hussein invadindo o Kuwait, é uma guerra comercial do petróleo, e a gente tem aqui o efeito CNN, porque começa o que significa esse efeito CNN? CNN são as transmissões ao vivo do momento da guerra e colocando isso em transmissão de rede, de TV. Hoje a gente já tem esse movimento nas redes sociais, mas esse efeito CNN começa ali, até para fazer o terrorismo. Ele tem uma das características do terror é fazer com que as imagens circulem com muita rapidez, para que gere o ponto de tensão, para que gere a controvérsia, e que esse movimento político de fazer uma guerra a favor do petróleo, de uma economia, de um território, ele se torne uma calamidade um pouco pública, um pouco maior do que se é. Então, a gente tem que tomar alguns cuidados, sobretudo agora que qualquer imagem pode ser vinculada, porque, por exemplo, a Embaixada Brasileira diz que não é verdade que houve esse massacre de crianças, a decapitação de várias crianças, bebês de Israel. O governo de Israel já afirma que houve. No meu celular eu tenho recebido mensagem das mães, fotos, circulações de crianças que foram desaparecidas, crianças da comunidade que em algum momento estudou no colégio ou aqui no país, ou filho de alguém que estudou com a gente, que está desaparecida a criança, o marido ou a mulher. Então, isso tem circulado muito rápido. Tem momentos que eu não sei no que acreditar em termos de informação. O fato é que existe um terrorismo forte aí. Mas uma das questões do terrorismo é gerar essas imagens que a gente fica sem entender diretamente o que está acontecendo. Bom, seguindo, a gente tem aqui em 93 o primeiro acordo de paz de Oslo, que é a retirada das Forças Armadas de Israel da faixa de Gaza. Então, Israel retira as Forças Armadas de lá para garantir que Palestina fique em paz e que, novamente, Egito vai segurar a abertura vai segurar as fronteiras para que não entre armas, para que haja um novo ataque em Israel. Então, em 95, começa essa situação que deu esse certo conforto a Israel, por isso o susto desse final de semana, porque tinha uma garantia de que, por mais conflito religioso, de identidade que existisse, as armas não iam circular dessa forma. E não é o que a gente viu, a gente está vendo aí uma articulação muito grande do Hamas, um planejamento muito grande com muita força bélica, né? O que preocupa um pouco é porque também Israel tem uma força bélica absurda. Os jovens, eles servem naturalmente ao exército de 6 meses a 2 anos. As meninas fazem um midrashá, que é passar pelo exército durante 6 meses, independente se mora lá ou não. Por exemplo, as meninas aqui passam no vestibular, se matriculam na GV, faz um semestre, depois trancam a matrícula, vão para lá, faz a midrashá de 6 meses a 2 anos, volta e reabre a matrícula e continua estudando. Então, a gente tem uma força
jovem dos exércitos muito grande, mas nesse momento, nessa semana, eles também estavam convocando muitos jovens que estão, sobretudo no Brasil e Estados Unidos, mais para frente a gente vai ver um pouquinho do porquê disso, e começa a questão financeira, de começar a mandar dinheiro para lá. Então, toda a comunidade judaica começa a dar uma segurada na questão de gastos, com projetos, com escolas, com tudo. Começa a dar essa segurada, os cortes, para poder alimentar financeiramente toda a questão do Estado de Israel. E aí a gente vai para a faixa... quando chega em 95... Não, 93, aqui, perdão. A gente tem esse primeiro acordo de Oslo, em 95 o segundo. Então, o primeiro, ele dá garantias que a Palestina pode ficar ali na faixa de Gaza em paz, que nada vai acontecer. E no segundo acordo de Oslo com Israel, é que Israel iria dar garantias de segurança à Palestina. E Egito daria seguranças a Israel. Então, a gente vem com essa sensação de segurança e, por mais tensão que tenha, que não vai explodir mais nenhuma guerra, pensando que a gente está lá na quarta já. De 2000 a 2006, a ONU só reconhece Talibã e Al-Qaeda como grupos terroristas, e aí a gente tem todo aquele movimento ali no Afeganistão, aquela tensão e tudo aquilo, mas não reconhece o grupo de Hamas como terrorista. E aí, por conta desse movimento político também, de não ver esse lado extremista, até porque a própria legislação da ONU, como a gente conversou, do direito internacional sobre o que é terrorismo, tanto dos atos normativos como do político, que é questão de prevenção, ele está muito, muito fragilizado. Nessa contemporaneidade de 2000, nesse momento de 2006, ainda mais. Tanto que fica, Estados Unidos está certo de atacar o Afeganistão ou de retirar as tropas do Afeganistão, de resgatar, por que a ONU não intervém, ela intervém, fica nessa tensão, que seria episódio para uma outra conversa nossa, todo esse movimento do Afeganistão, Al-Qaeda e Talibã. E essa tensão fica aí bem mais forte e dá baixa um pouco na tensão de Hamas, Israel, Palestina, Egito, os povos árabes e tudo isso. Em 2010, o Brasil reconhece o Estado da Palestina. O Brasil é um dos primeiros países a reconhecer o Estado da Palestina, então ele já tinha reconhecido Israel, ele reconhece a Palestina enquanto Estado. Em 2011, a Palestina se torna um Estado-membro da Unesco, mas em 2012 ela se torna um Estado observador não membro da ONU. Ela tem o direito de sentar lá, mandar as relações diplomáticas dela, sentar, ficar observando, olhando, participando, mas não é membro, não tem direito a voto, nada. E eu parei aqui, mas a gente tem ainda um caminho de 10 anos nessa tensão, até chegar nesse outubro de 23, que a gente vê uma Al-Qaeda, um grupo Hamas terrorista, que vem com uma pesada ação bélica, pega Israel desprevenido em todas as suas inteligências, só que o Israel ele tem um poder bélico muito grande, muito forte, até porque ele conta com a população de 2 países muito fortes, que é Brasil e Estados Unidos, e a gente vai ver isso um pouquinho mais para frente. Aqui são só slides de resumão dessa minha fala, contextualização da região como um cruzamento de culturas, religiões e interesses geopolíticos. Então, a gente tem a questão do petróleo, a gente tem a questão do mar Mediterrâneo, a gente tem a questão de entrada e saída de mercadorias, de petróleo, de dinheiro, e de tudo isso. Não é só uma questão de religião, como pregam, mas sim como uma identidade nacional também. E aí a gente tem, aqui é só o resumo, o Império Russo, o envolvimento do Oriente Médio na Primeira Guerra Mundial, o tratado que separou ali quem administrava quem, entre França e Reino Unido, e a Palestina ficou para uma ação internacional. A gente tem no meio de tudo isso
os países da Turquia, Irã e independência, que foi o movimento de 1920 a 40, o colonialismo da região, como que eles estavam até então ocupando por questões de espaço, e que começa essa miscigenação das religiões, e essas religiões começam uma outra tensão, e depois tem a questão identitária, que faz-se necessária. Liga das Nações do artigo 22, que dá esse lar nacional ao povo judeu, o livro branco do Reino Unido que eu falei, e aí é um resuminho de tudo que eu fui falando. A crise. Os líderes, o Abdel Nasser, ele é do Egito, e ele busca por unidade árabe e ele faz um acordo com um líder de Israel, e os dois acabam ganhando também o Prêmio Nobel da Paz. A gente viu nessa linha do tempo que esse acordo ficou em fase de tensão e não virou paz até hoje. Foi oscilando entre Primeira, Segunda, Terceira Guerra. Existe, como vocês falaram, esse conflito de interesse que já começou lá entre Estados Unidos e a antiga União Soviética na região. Hoje ele está muito fortalecido com a questão da China, da Rússia, dos Estados Unidos, dos 5 membros, e a ONU não entrando muito nisso tudo. Eu acho que isso daqui essa questão desses conflitos entre Talibã, Al-Qaeda e Hamas seria também um motivo de uma outra aula sobre a questão dos Estados Islâmico, o Estado Islâmico, o terrorismo, que seria... Bom, nessa conclusão a gente vê a complexidade do Oriente Médio, que tem essa questão cultural, religiosa e identitária. O Brasil com o Oriente Médio... Oi? Alguém falou alguma coisa? Desculpa, eu mexi aqui no computador, acho que... Pensei que você falou que estava adorando tudo. Estou adorando tua explicação, aí eu já fiquei aqui animada, vamos lá. Brasil e Oriente Médio, a gente tem 4 pontos a destacar. A relevância política e estratégica da região para o Brasil. Então, ele tenta, naquela baixa intensidade da diplomacia, equilibrar os pratinhos entre os conflitos. O segundo, que é o envolvimento e o posicionamento das comunidades judaicas e árabes no Brasil. O Brasil é o primeiro em ter a maior comunidade árabe do mundo, e a judaica é o segundo maior comunidade judaica no mundo. O primeiro está nos Estados Unidos. A gente tem uma concentração maior em Rio de Janeiro, seguido por São Paulo e Rio Grande do Sul. Depois a gente vai para a região de Amazonas e do Paraná, e depois a gente segue alguns pontos da região norte, Espírito Santo e aqui em Pernambuco, e bem pouco menos espalhado por essa região central. Mas é um total de 120 mil pessoas, é a segunda maior população, e é uma população muito concentrada e muito unida. Quando a gente vê, mesmo o que existe um pouco de tensão aqui no Brasil, que eu posso falar por ter sentido isso, é a questão se essa identidade, todos são judeus e têm uma identidade judaica e religiosa forte. A questão que entra um pouco de tensão é se eu sou ortodoxo, não ortodoxo, heterodoxo, como que é o meu nível de judaísmo e da minha família. Por exemplo, na escola, no colégio em que eu trabalho, com o maior número de alunos em que eu trabalho, lá é ortodoxo, mas não é ultra-ortodoxo. Ou seja, os meninos estudam num andar, meninas no outro. A educação infantil ainda se mistura, o nome não é educação infantil, é o GAN. O GAN se mistura um pouco. Depois que eles ainda têm contato até a fase dos 13 anos, que depois tem o bar mitzvah e o bar mitzvah dos meninos e o bat das meninas. As meninas fazem o bat, passam por essa maioridade. Nós somos aos 18, elas são aos 13, no 7º ano do colégio, e é um dia feito para todas as meninas do colégio. Cada família, se quiser, pode comemorar o aniversário da sua filha naquele dia, mas a tradição é comemorar na comunidade, todas no mesmo dia. Os meninos não, eles comemoram
nas semanas do seu aniversário, ou a semana antes, ou a semana depois, e aí é feito sempre a comemoração é feita pela manhã. Uma outra curiosidade, os casamentos, raramente, eu nunca vi um casamento judeu acontecer no final de semana, ou ele acontece na segunda ou na quinta, e de manhã ou à tarde, se estendendo até a noite. Por quê? Porque tem a questão das religiões, da sinagoga, do rabino que vai fazer toda a fala, do menino que faz o bar mitzvah, que ele tem a sua fala e passa para a maioridade religiosa, e as meninas não têm fala, mas tem uma dança que simboliza se passar para a maioridade das meninas. Então, o que pode acontecer, e o que eu vejo acontecer, é essa força de ortodoxia. Então, nesse colégio, é um em cada andar. Tem colégio que ele é dividido em 2 unidades. Numa unidade, por exemplo, ali na região dos Jardins, estudam os meninos. Na outra unidade, na região do Morumbi, estudam as meninas. E é separado e um não vê o outro. Então, tem o Yeshivá também, que é um estudo só dos meninos. Meninas não entram. Na sinagoga também. Então, tem... já, por exemplo, o Colégio Beit Jacob, que é do Grupo Safra, ele já mistura tudo um pouco, os meninos podem ficar com as meninas na mesma sala, mas mantém a identidade religiosa. A comida kasher tem coisa que pode comer, que não pode, isso todos são mais rigorosos, né? Então, eu lembro aí curiosidade só, o primeiro dia que eu entrei no colégio, eles só reconhecem Deus, então não existe Jesus nem Nossa Senhora, é uma das questões que dá briga religiosa com outros povos, porque outros povos reconhecem outros deuses também, e o judaísmo não. Então o que acontece? O primeiro dia que eu entrei lá, tem algumas coisas que você não pode falar, por exemplo, minha nossa, não, nossa é de Nossa Senhora, então você não fala isso, porque você está contaminando o lugar que você está, com uma outra religião, que é a religião cristã. Ai, Jesus Cristo, minha Nossa Senhora. E aí se contaminou tudo. Né? Então eles não comem carne de porco, então bacon é algo que não se come, não se mistura alguns alimentos, queijo com carne, nem no prato. Se você for comer uma comida que vem da terra num prato, uma comida com peixe no outro, uma comida que seja base de leite, por exemplo, uma lasanha, é em outro prato. E a lasanha não pode ter presunto, porque presunto vem da carne do porco, então tem algumas coisas que não é pecado se misturar, e é pecado falar. E no primeiro dia que eu fui trabalhar lá, eu fiquei até 2 horas da tarde trabalhando, e aí eu corri para o restaurante, porque você só pode comer lá dentro, porque a comida é cacheirizada. Eu corri para o restaurante que ele fechava às 2h10. Então eu tinha 10 minutos para pegar minha comida, comer lá dentro e sair. Porque depois o rabino passa abençoando, ele abre e fecha o restaurante. Então eu corri para lá, e eu cheguei e é eles que servem a gente, porque também tem uma forma de seguir, você não pode contaminar o alimento e tal. Como eu não sou judia, eu não posso pegar o alimento. Aí a moça me serviu e ela falou assim, o que você quer comer? Porque são várias coisas e você tem coisas que você pode e não pode misturar. Então, se você escolher uma lasanha, você não vai pegar peixe, você não vai pegar carne, porque você já pegou um alimento à base de leite e é no prato de leite. Então, mas eu não quero comer lasanha, eu quero comer o arroz com feijão, então eu pego outro prato e aí eu posso pôr uma proteína de carne ou de ovo, enfim, de carne bovina, né? Ou de ovo. E aí eu cheguei para a menina e falei assim, minha Nossa Senhora Jesus Cristo, eu tô com tanta fome que eu comeria até um cheeseburger bacon agora. Eu não gosto de cheeseburger bacon, eu acho que é muita gordura. Mas foi a intensidade que eu quis mostrar que eu estava com fome, do tipo, coloca o que você quiser nesse prato. Já contaminou com o Nossa Senhora. Aí eu contaminei tudo. Uma senhora judia, porque lá as judias usam peruca, cobrem o cabelo, porque só quem pode ver seu cabelo é o marido, cobrem a pele, eu cobri a minha pele até aqui, então eu tô acostumada a ficar com roupa muito quente no calor, né? E aí a senhora judia, que era bem ortodoxa, uma professora lá, ela falou, não pode falar isso. Eu falei, Jesus amado. Ela falou, também não. Eu
ela falou assim, eu falei, menina, sério, você foi Aí me retiraram do restaurante. Foram servir meu prato lá do outro lado, numa área completamente diferente. Fecharam o restaurante na hora, começaram a limpeza, passar pano, fazer toda a limpeza caché, tudo de novo, rabino ir rezar para tirar as impurezas que eu joguei no local no meu primeiro dia de trabalho. Então eu precisava ficar me policiando o tempo todo, porque às vezes você traz alguma coisa e fala, o que você achou disso? Nossa, achei muito legal. Não, não é nossa. Então eu comecei a trocar a palavra nossa pelo uau, uau, bacana, uau, é isso aí. Aí você vai pegando uns trejeitos, mas no primeiro dia eu contaminei tudo e fiz isso várias vezes em inúmeras situações diferentes. E aí, aqui em São Paulo e no Rio de Janeiro, a gente tem essa tensão bem grande, o que pode, o que não pode falar. Então, tem família que vai num rodízio de pizza, e aí mistura tudo no rodízio de pizza. Tem família que não permite. Então, tem em São Paulo e no Rio, a gente tem essa tensão bem assim. Como a votação de vocês foi para olhar relações diplomáticas entre Israel e Palestina, a gente vê que o Estado de Israel é reconhecido pelo Brasil, e ele foi um dos primeiros a fazer esse reconhecimento já no ano de 1947, quando Israel proclamou sua independência. Esse é um ponto de tensão desse outubro de 2023, porque o que os outros estados do Oriente Médio querem é que Israel não seja considerado um estado, um país, mas que haja uma miscigenação e eles estejam sob os comandos de outros países, porque algum Egito qual é o argumento? É que Israel é um povo judeu e que não dá para você ter um Estado em favor de uma religião. E não é isso, eles brigam por uma identidade judaica, uma identidade nacional que luta pelo sionismo e o antissemitismo há décadas e décadas. E o argumento é que não, é que eles só querem isso porque é de uma religião. Então, uma das questões é acabar com isso agora, com esse Estado de Israel. Então, mesmo sendo considerado, fica essa tensão de querer retirar. O Brasil também foi um dos primeiros que reconheceu o Estado da Palestina, reafirmando o seu compromisso com uma solução pacífica entre esses dois estados. Desempenha um papel ativo nas discussões israelo-palestinas nas assembleias das reuniões da ONU, frequentemente apoiando resoluções que defendem uma solução para os dois estados, e a gente viu o Oswaldo Aranha lá atrás já fazendo isso. Ele é membro desse quarteto. O Brasil não é membro do quarteto do Oriente Médio, que é feito pelos Estados Unidos, a União Europeia, a Rússia e a ONU, mas tem acompanhado e apoiado o esforço desse grupo para promover a paz no conflito israelo-palestino. É esse grupo que vocês falaram, que tem toda essa tensão de o que é terrorismo, o que não é, porque a gente tem Rússia dentro, a gente tem uma União Europeia, a gente tem a ONU, que tem aí uma China vindo forte, e é uma situação internacional delicada do ponto de vista político, econômico, e ficam tentando levar essa questão do terrorismo, dizendo que tem uma normativa, que tem uma regulamentação, mas na realidade ela não regula e muito menos é regulamentada no sentido de ser efetivada nas questões que a gente tem, como por exemplo Rússia e Ucrânia e agora Israel e Palestina, e o grupo Hamas, né? O reconhecimento de Jerusalém como capital de Israel foi um ponto de vista bem polêmico. Já em 2010, um pouco antes de 2017, o Trump já tinha reconhecido isso, e aí o Bolsonaro veio nessa mesma questão de manifestar o interesse de abrir o escritório de negócios em Jerusalém. Jerusalém fica... Qual é o ponto de questão? É que Jerusalém fica nessa tensão, se ele é a capital da Palestina ou de Israel, Palestina ou de Israel. Tel Aviv seria a capital de Israel, porque até a embaixada brasileira está em Tel Aviv. Tel Aviv tem a Universidade de Tel Aviv e algumas outras universidades fortes do ponto de vista tecnológico e de pensamento das diversas engenharias.
E isso causou Andréia, controvérsias. Oi. só uma questão aqui. Em 1948, quando foi criado o Estado de Israel, a ONU não tinha feito um plano que também criaria o Estado da Palestina e Jerusalém ficaria sob administração internacional? Não era algo assim? Isso mesmo. Ela não ficaria, não. Ela ficou sobre administração internacional. Só que dentro dessas guerras, essa administração internacional da Palestina, ela ficou muito bem feita no papel, mas dentro dessas tensões e das guerras, há aliados de um lado, aliado do outro, ocupam o espaço, desocupam o espaço, e Jerusalém é um dos campos dessa guerra toda. Né? E aí o Brasil vem reconhecendo a Jerusalém como capital de Israel em 2017, fala que vai tirar a embaixada de Tel Aviv e passar para Jerusalém. Isso traz controvérsias e debates, mas realmente em 2019 é aberto o escritório da embaixada brasileira em Jerusalém. Outro ponto de tensão que agradou uns e desagradou outros. A participação em missões de paz, o Brasil contribui com forças de paz na ONU, na região como o Líbano, Força Interina das Nações Unidas no Líbano, e ele vai fazendo toda essa mediação. Geralmente não entrando diretamente nos conflitos. A gente vai observar como que vai ficar esse ano, porque agora o Brasil também está à frente do Conselho Nacional de Segurança, né? E aí vai ter que ter também alguns posicionamentos. Acordos comerciais com Israel, o Brasil busca aumentar a cooperação econômica com Israel, promovendo acordos comerciais de investimento em tecnologia e agricultura de ambos lados. A gente tem na faixa de 600 alunos de Israel em universidades nossas, em intercâmbio. Uma coisa que China e Israel faz muito, mandar seus alunos em intercâmbio para diversos países e aceitar alunos de diversos países nos seus campos. Tudo isso para que haja essa troca de tecnologia, conhecimento científico e acadêmico, alimentando China e Israel. É um ponto em comum. O Brasil faz uma assistência humanitária à Palestina, por meio, incluindo as contribuições financeiras de agência da ONU e projetos de desenvolvimento. A mesma coisa faz com Israel. Conferência de Anápolis em 2007, o Brasil participou da conferência buscando promover negociações de paz entre Israel e a autoridade palestina. Está sempre frequente nessas conferências internacionais, promovendo o diálogo de paz na região do Oriente Médio. Enfim, ele vem fazendo essas relações de baixo conflito e penso que para a gente entender um pouco mais desse cenário e conseguir responder algumas questões que eu olhei bem de forma flutuante do CACD, a gente vai ter que passar um pouquinho para entender essa questão da Primavera Árabe, a Arábia Saudita e Irã, o programa nuclear iraquiano, Iêmen, Afeganistão, Paquistão, Iraque, Estado Islâmico, Síria, Líbano e as relações diplomáticas entre o Oriente Médio e o Brasil no geral. Eu acho que aqui dá para fazer um resuminho de uma aula um pouco maior aqui, pequenos vídeos de 10, 15, no máximo 20 minutos de cada um, e subir no canal para que a gente... Opa, deixa eu cancelar aqui. E subir no canal para que a gente vá se alimentando dessas informações. Eu acho que a parte ali do Afeganistão, Estado Islâmico, eu tenho um resumo bacana aqui do material do Rômulo, André. Acho que, aliás, é a primeira aula dele. É a primeira aula dele que foi aberta. Eu fiz um mapa mental dessa aula. Uhum. Assim, acho que ele está umas 4, 5 folhas sulfites, legal. montando toda a história. Eu posso escanear e mandar para vocês também. Eu fiz um texto, assim, aquela aula para mim foi bem esclarecedora, sabe? Fantástica mesmo. A parte que ele explica ali porque, assim, essa questão toda de Oriente Médio, assim, acho que para todo mundo é muito complexo, dado as diferentes vertentes religiosas dentro do próprio islamismo também, né? E a gente tem as vertentes diferentes quando a gente vê a questão das informações e comunicações que são disseminadas.
A gente, dentro do próprio país, dentro do Brasil, dentro da própria comunidade judaica, a gente vê várias vertentes falando, ora sobre os judeus que estão na Palestina, em defesa da Palestina, ora sobre a defesa de Israel, ora sobre falando que Israel faz uma questão de racismo com os povos árabes. Há inúmeros pontos de vista. Né? E para o concurso a gente vai ter que olhar a partir dessa baixa tensão, desse soft, das relações internacionais vistas na soft power, como que vai ficar tudo isso. Eu queria compartilhar com vocês aqui uns mapas que eu encontrei. Eu achei eles bastante interessantes. Você tem mais algum material para compartilhar? Não, no momento foi o que eu dei conta de fazer. Maravilha. Tá super completo, super completo. Deixa eu... Eu não cheguei a cruzar com o material do Rômulo Uhum. e nem com fazer um banco de questões. O que eu já percebi, que desde 2015 sempre tem um item com quatro, uma questão com 4 itens só falando sobre a comunidade judaica em toda a prova do CACD. Assim, as questões que você já viu, tanto as objetivas quanto as dissertativas, assim, esse é um tema que me deixa bastante ansioso, porque eu temo a profundidade com a qual eles talvez abordem as questões. Então, o que você já viu em termos de nível de profundidade? De Israel, Oriente Médio, nada. Eu vi da China, porque eu montei tudo da China para semana passada, que a gente acabou não fazendo, que eu acabei não vindo, né? E não vim por conta dessa tensão, foi o caos, porque eu falei assim, eu fui demitida, readmitida, conforme tinha atenção lá, conforme caía aconteceu alguma coisa, não, os projetos pararam, vai ter a demissão, você recebeu só até o dia 15 passado, hoje é dia 19, então você só vai ter depósito de tanto na sua conta, depois, não, olha, você vai ficar até não sei quando, porque a gente viu aqui que vai precisar, e aí vai e volta e tá oscilando que nem bolsa de valores. Imagino. Bem complexo. Eu colhi alguns mapas aqui, como eu dizia, deixa eu ver. Só justificando minha ausência. E aí eu tinha montado tudo da China, igualzinho, não por uma questão de linha do tempo, mas daqueles 6 pontos que o Rômulo falou. Tudo da China, as questões alternativas e as dissertativas da China. Agora eu vou buscar todas de Israel e Oriente Médio, fazer esse compilado e mandar para vocês. Legal. Só que eu vou mandar sem um gabarito. Aí vocês respondem, depois a gente brinca de corrigir. Tá certo, maravilha. Vocês já conseguem ver minha tela? Sim. Tá. Então, eu peguei aqui 3 mapas, né? Eu queria começar com este daqui. E assim, a informação foi o melhor que eu encontrei, né? Mas aqui o que vocês veem em cores diferentes é quem apoia quem a nível global. Né? Então, este azul esverdeado aqui, que é basicamente Estados Unidos, parte da América Central, Estados Unidos, América do Norte, Groenlândia aqui em cima, Austrália, né, a Europa Central e Reino Unido, parte dos países escandinavos aqui em cima, esses todos são aqueles que reconhecem Israel, mas não reconhecem a Palestina. Né? Em verde, aqueles que apoiam aquela solução de 2 estados, ou seja, reconhecem Israel e Palestina. O Brasil está aqui, assim, com exceção da Venezuela, né? E daí, em amarelo, aqueles que reconhecem só a Palestina, né? Então, assim, todos os países, assim, que do Oriente Médio, majoritariamente muçulmanos, com exceção da Venezuela, e aqui em cima, deixa eu ver no meu mapa maior, acho que é Cuba, né? O Egito também, né? O Egito parece que apoia os 2 estados. Exato, esse pedação aqui é o Egito, né? E daí, então, essa visão global,
E aqui eu montei esse mapa pegando algumas informações na internet. Eu tentei, ali no entorno imediato, né, Oriente Médio, quem apoia quem. Então, essa bandeirinha aqui, né, é a solução de 2 estados, Israel e Palestina. Então, assim, percebam como que a região, aí eu estou me referindo a Israel, está cercada Uhum. assim, entre aspas, né, inimigos, né? Sim. Então, isso eu acho, assim, um ponto bastante interessante, e daí, olhando informações de capacidades militares dos países do Oriente Médio, né, e sendo Israel cercado por todos aqueles países contrários à existência de Israel, você vê que, assim, não só está cercado de gente que não concorda com a existência dele, mas de gente com arma e dinheiro. Com poder de guerra. Bélico, forte. Então, aqui em vermelhinho é o que torna cada um desses países o mais forte naquele quesito. Então, é um ranking, aliás, muito interessante, que é do Global Firepower, né? É um think tank sobre acompanhamento de questões militares. Então, na região, a Turquia é o primeiro colocado em questões militares gerais, mas aquele que tem o maior exército ativo é o Irã, quem tem o maior número de tanques é a Síria, quem tem o maior número de aeronaves é o Egito, as armas nucleares, que também têm um poder de dissuasão, mas não são utilizáveis, é Israel, submarinos, Irã, o maior orçamento, Arábia Saudita. Então, assim, Adilson, Oi. Adilson, até lembrando Aqui, também deixa eu só falar uma que... coisa. Perdão. Pode falar, Dalberto. Não, pode. É só lembrando aqui Não. que há poucos dias atrás eu li até uma notícia que o Irã conseguiu colocar um satélite em órbita, né? Uma das principais capacidades, né, de um país que possa ter um programa de mísseis balísticos, né? Considerando também que tem aquele programa nuclear, né, de enriquecimento de urânio do Irã. Então você Isso. pode perceber que existe uma grande capacidade. E aí eu poderia até considerar que assim que começou a guerra do Hamas e de Israel, né, os Estados Unidos enviou lá acho que porta-aviões, uma grande capacidade militar, né? Não para ser usada, mas provavelmente para coagir, talvez, provavelmente, outros países de entrar. Eu creio que poderia ser isso, né? Sim, acho que esse navio é gigante. Eu vi fotos, imagens dele no Instagram, é um negócio absurdo, assim, é uma cidade, um negócio, né? Eu quero mostrar aqui, compartilhar com vocês um site também que eu encontrei recentemente. Ele compila informações de... Ah, não é esse aqui, não. Aqui, Observatório de Policialização, ok. Ué, será que eu vou encontrar? Uai, só um instante, pessoal. Eu ia falar que aquela população, quer dizer, o Israel em segundo lugar e com um número baixo de militares, de pessoas escaladas, elas são pessoas que estão servindo naquele momento. Né? Mas a gente tem toda uma população pronta para entrar e todos os jovens e população que estão no Brasil e nos Estados Unidos pronto para ir também. Né? Sim, eles estão recrutando, né, um bocado de Capacidade de gente. mobilização. Exato. Deixa eu ver se eu encontro aqui. A gente não teve muitas pessoas do Brasil envolvidas ainda no massacre, porque, como foi Ano Novo, a população veio para o Brasil para passar as festas de final de ano com as famílias. E aí já teve as festas de Yom Kippur, então é basicamente quase um mês que você tem reza longa, só tem aula 2 vezes por semana, porque o restante é todos de festas religiosas. E aí eles iriam voltar essa semana para Israel, porque as aulas começam agora, semana que vem. Uhum. E se não fosse esse período, o número de brasileiros feridos seriam enormes.
Mas essa informação que você comentou, para mim, ela é inédita. Assim, se eu entendi bem, você disse ali que o Brasil está entre os primeiros países de comunidades judaicas fora de Israel, é isso? É o segundo. A segunda maior população. A primeira está nos Estados Unidos. Uhum. E de árabe é o primeiro. Uhum. De comunidades árabes. Estão vendo a minha tela? Sim. Eu não tô certo de que é este site, mas talvez seja ele. Enfim, é o site do Banco Mundial. E você fuçando aqui, você encontra informações de gastos em orçamento de defesa como parcela do PIB, né? Então, aqui na época eu fiz um apanhado de países. Então, vocês veem aqui Israel, né, que é essa curva vermelha, em verde, em vermelho é a Arábia Saudita, depois num roxo aqui é Oriente Médio, né, e a África do Norte, e o Irã, em azul. Então, assim, vai desde 1960 até, acho que um ano para trás. Então, assim, cruzando esse tipo de informação, você consegue, às vezes, desenhar uma noção, assim, algo mais concreto, né, no nível das capacidades bélicas do entorno e pensar em algumas coisas. Eu, quando vi esse mapa aqui do... Assusta, né? Assim, essa questão, quer dizer, um país cercado por potenciais inimigos que certamente só não comem ele vivo porque tem ali um apoio quase que incondicional dos Estados Unidos, Sim. que é a maior potência, né? Mas, assim, é uma região, parece que está na beira de uma guerra, não? Sim, há muito tempo, né? A gente vê que as guerras, elas vêm e vão, elas são continuidades com continuismo. Exato. Assim, o negócio só não escala, assim, mas, assim, dá para falar que é uma guerra contínua, muito tempo. Então, tudo bem, pessoal. Tudo bem. Deixa eu parar aqui o compartilhamento. Teremos cenas dos próximos capítulos, realmente tenso, desumano, a barbárie é absurda, não tem como não se posicionar em termos de barbárie, de massacre, do que é feito tanto de um lado quanto do outro. Tem a questão, eu acabei não falando, da Segunda Guerra Mundial, a questão do Holocausto, que amplia a imigração dos judeus para a Europa, Palestina, e isso deixa muito frágil toda a comunidade judaica também, aumentando essa tensão, essa necessidade de se autopreservar, né? De sionismo. Isso aí, pessoal. Obrigado, viu, André? Bastante completo. Eu sei que ficou meio que cansativo, mas eu fiquei assim, vou fazer por qual recorte? É um linha tema... do tempo histórico, que ainda dá para fazer sobre a questão histórica. Mas é um tema que não tem como abordar em menos tempo, né? É um tema bem... Não, eu fiquei pensando sobre qual ótica, né? Um recorte histórico, geográfico, político, econômico, mas eu pensei assim, uma questão de o CACD, ele preza por esse soft power e pelo olhar dos fatos e datas do que foi acontecendo, sem ter esse posicionamento político de um lado ou do outro, porque reconhecemos ambos estados, né? Então, eu achei que a forma mais neutra de vir fazendo isso seria o recorte histórico de linha do tempo, de falar o que foi acontecendo, como foi acontecendo e por que foi acontecendo cada situação. Aí já nos dá um panorama geral dessa situação, que é como você fechou, Adilson, é tenso. É tenso, o poder bélico é grande, a questão cultural, religiosa, étnica, infla todo esse caldo desde o Império Russo. Isso. Eu vou gravar e tentar jogar aqui no nosso grupo a aula do Rômulo sobre Afeganistão? Não, é a aula número 9, que foi sobre o conflito árabe-israelense. Né? É a aula 9 do curso de IPI do Rômulo. Eu tenho ela aqui em material escrito, mas eu vou fazer aquele... Vocês têm esse curso? Eu tenho.
O do O DPI. curso completo? Sim, Você sim. tem, Adalberto? Eu passo a minha senha para vocês. Você tem a minha senha, né, Adilson? Não sei se você está conseguindo entrar. Não cheguei a entrar, mas eu tenho ela sim. Eu passo de novo aí, se vocês quiserem assistir essa aula. Sim. Eu estou fazendo aquele esquema que eu te comentei de ir gravando as aulas para fazer elas de podcast enquanto estou fazendo outras coisas aqui. Mas essa aula, o Adalberto, é bem interessante. O Roma ele dá um panorama histórico. Acho que ele gasta aí pelo menos metade da aula, de quase 2 horas, falando, né, explicando voltando aí 5.000 anos de história, como que tanto árabes quanto israelenses estiveram ali, saíram dali, voltaram e saíram, voltaram e saíram, para deixar claro que, assim, os argumentos de que a Terra pertence a um ou a outro historicamente é uma coisa, assim, que é praticamente impossível de você argumentar, porque, assim, é uma questão muito delicada. Mas vale a pena assistir a aula, é muito boa. Da China também ele gasta ele divide em 2 módulos de quase 2 horas, né? China 1 e China 2. Você pode fazer pipoca, o Adalberto. É verdade. Bacana. É muito legal. Eu passo para vocês, vocês podem se divertir nos cursos que tem lá. Ótimo. China. Maravilha. Isso aí, pessoal. André, Isso aí. André, aproveitando que você se debruçou nesse assunto aí, eu queria só fazer uma pergunta que eu anotei aqui enquanto você falava, que é sobre uns tabloides que eu tinha lido sobre essas notícias da explosão da guerra do Hamas e de Israel. Travou, eu não estou te ouvindo, Adalberto. Tá ouvindo agora? Então, tô. Eu queria só fazer, porque eu li alguns noticiários, né, e os noticiários eles são permeados, né, de ideologia, tem todas essas questões que é difícil a gente conseguir de fazer essa peneira, né? Eles. Um deles, né, que eu achei interessante... Foi o que eu pensei também quando foi fazer a aula. Isso. Um deles que eu achei interessante, que estava jogando uma teoria, não sei a que ponto isso possa ter algum nível de realidade, de que o Benjamin Netanyahu ele estava sofrendo pressão, né, alguns casos de provável corrupção, e na tentativa de tentar admoestar a área jurídica, os tribunais, ele começou a sofrer grande oposição dentro de Israel. E teria essa teoria de que ele enfraqueceu ali a área militar próximo da faixa de Gaza, sendo que ele, por ser o chefe de Estado, ele tem um controle, ele tem a sabedoria dos serviços de inteligência. E aí, propositalmente, ele teria feito isso. Até que ponto você acha que poderia ter algum nível de realidade? Eu vou te falar sobre pelo que eu vivi entre as questões dos rabinos que comandam as sinagogas. Passei por essa fase do período da eleição e de tudo isso. O que acontece? Dentro de Israel existe essa tensão, essa divisão entre quem apoia ele, o primeiro-ministro, quem não apoia, os grupos. Então, isso não é bem resolvido lá dentro, nem com a comunidade de Israel, nem com a comunidade judaica fora de Israel. E existe realmente essa tensão entre a corrupção, entre ele olhar ideologicamente para um grupo, seja mais heterodoxo ou ortodoxo. Então, não há uma unidade política sólida. É mais ou menos como a gente viveu na época da eleição daqui, Brasil rachado em uma distopia, né? Um sistema binário, ou é Bolsonaro ou é Lula. Então, lá também já tem essa tensão muito forte entre quem apoia e quem não apoia, não há essa unidade. Com essa rachadura política, que estremece um pouco essa identidade desse Estado, a gente ainda está muito recente nessa briga do sionismo, nessa luta do sionismo para sair do preconceito, para se ver enquanto uma identidade de um povo israelense
não só de um povo judeu, e isso faz fissuras que realmente foi de forma muito estudada que Hamas se planejou para usar todas essas infraestruturas. Agora, há a fala ideológica de que ele ajudou, de certa forma, meio que lavando as mãos e fechando os olhos para algumas questões da inteligência militar, de deixar passar esse laissez-faire. Mas isso já eu não sei dizer, eu acho que a gente teria que estudar e ver um pouco mais isso a fundo, posso até perguntar para o pessoal, mas aí já começam especulações que eu acho complicado também, né? Porque assim, eu me imagino eu sendo primeira-ministra de um estado, eu vou enfraquecer esse estado a ponto de deixar o outro entrar e fazer esse massacre todo? Qual é a ideia? Se o objetivo deles é a dissolução do próprio estado? Não sei, talvez seja um olhar ingênuo meu, mas eu acho perigoso fechar agora de que ele realmente abriu mão no geral. Mas esse jogo político está aí, está rachado e tem essas fissuras, ela tem sim, bem forte. Ele falhou, né? Assim, eu não acho que tenha sido deliberado, né? Um desinvestimento ou tapar um olho deliberadamente. Talvez, sei lá, infelizmente, concentraram os soldados onde sempre esperaram de onde viria o ataque, e o ataque veio pela porta frente. Uhum. Bem de frente da onde estava o acordo de paz e garantia da ONU que ali nada aconteceria. Pois é. Porque lá atrás, eles forçaram Israel a assinar esse acordo de paz de 91 a 95, deixando essa porta da frente aberta, acreditando que o Egito não iria mandar as armas por ali, né? E foi por ali que veio tudo. Eu vou compartilhar com vocês. Vocês conhecem essas revistas de política internacional? Tem a The Economist, tem a Foreign Policy, tem a Foreign Affairs. Eu assino já há um tempo a Foreign Affairs e foi publicado ontem, dia 11, um texto bem interessante, escrito por um diplomata dos Estados Unidos que atuou na região por muito tempo. É um texto curto, ele faz a análise dele, que é muito interessante. Em resumo, ele diz ali que, na visão dele, o partido, né, do atual ministro israelense perdeu, né, já perdeu a guerra, certamente vai ter grande dificuldade de continuar no poder e se reeleger por muitos anos, e perdeu a guerra porque, assim, que eles estão lutando com um negócio amorfo, não tem forma, não é um Estado, não é tá infiltrado entre os palestinos. Mesmo que eles lancem uma operação terrestre, assim, ele explica ali que o custo de uma vida israelense, politicamente, é muito mais alto do que o de uma vida de um combatente do Hamas, que parece... Que foi treinado em missão disso. Nasceu para morrer pela destruição de Israel. Então, porque o sionismo é muito forte, então eles lutam por toda essa identidade judaica com muita força, e uma vida pesa muito politicamente, economicamente, culturalmente. E mesmo que eles consigam invadir ali, recuperar reféns, assim, decapitar a maioria possível ali dos líderes, que eu tenho certeza que não estão ali, eu imagino que não estão ali em Gaza, mesmo que eles consigam, por um bom tempo, tirar do mapa o Hamas, eles criam um vácuo de poder muito parecido com o que aconteceu logo na sequência da invasão pelos Estados Unidos do Afeganistão, e ficaram por lá 20 anos. Né? Então, eliminar um inimigo que está infiltrado na população cria o problema de quem é que eles vão colocar no lugar. Então, assim, perfeita análise. Todos, o cara avalia que, olha, não tem o que fazer. Quer dizer, tentar dar um troco na medida do possível, e o limite desse troco é até a comunidade internacional falar basta, porque uma bomba ali mata talvez um combatente, dezenas de crianças e gente que não tem nada a ver.
E assim, também perder apoio político. Chega uma hora que você não consegue mais. Não, e quando Israel hoje ataca a residência de 11 membros da ONU, eram 9, mas aí oficialmente já oficializaram 11. Membros da ONU que está ali na faixa de Gaza e na Palestina é complexo. É dizer não a todo esse processo histórico de acordo de paz que a gente viu. E ele já está sozinho, né? Pois é, você assistindo aos vídeos dos militares israelenses, do próprio Benjamin, você vê que a pessoa está com ódio, está frustrada. Mas assim, já perderam o negócio no primeiro tiro. Assim, infelizmente, a inteligência deles, que era até então reconhecida como uma das melhores, falhou miseravelmente. Parecido com os Estados Unidos, o 11 de setembro, assim, tão forte e não soube detectar. Eu vi isso também, essa analogia com o 11 de setembro e o quanto que os Estados Unidos falhou nessa ação pós 11 de setembro, com os terroristas, com os ataques, contra-ataques, e Israel está indo na mesma mão. Né? Pois é. Então, assim, agora eu vou acompanhar até onde é que vai essa escalada aí. Mas, assim, o que me chama mais atenção no curto prazo é como que esses países do entorno vão se posicionar, provavelmente a favor da Palestina, uhum. E até que ponto os Estados Unidos vai estar disposto a comprar a briga de Israel. E até também vi aí em textos alternativos, né? Muito conveniente nesse momento surgia esse conflito com já na Ucrânia algum tempo acontecendo. E junto com esse quarteto todo, né? Uma coisa problemática que às vezes eu penso também não o envolvimento direto, né? Porque os Estados Unidos indo lá para mostrar a bandeira e não ter o envolvimento direto no conflito por esses países árabes, mas sim a capacidade de fazer pressão econômica com o uso do petróleo. Né? O Irã, por exemplo, já combinou preços com a Rússia no interim desta guerra com a Ucrânia. Então não custaria nada eles fazerem pressão, né, com preço. Também, e isso mas nos vejam também, por muito. exemplo, que assim, os Estados Unidos vai, sem dúvidas, veja, os Estados Unidos vai ao apoio de quase todo mundo, né? Principalmente um parceiro-chave como é Israel na região e a Ucrânia agora ali naquela outra região. Mas assim, por mais que seja o mais rico do mundo, são agora guerras em duas frentes, recursos em duas frentes. E guerras fortes, né? Guerras fortes, com gente forte. Potencial forte de bélico. Agora, assim, é a vez da China, a hora da China é agora. Para piorar. Agora a China vai em cima de Taiwan. E se os tratados internacionais, o direito já do terrorismo, de tudo já estava frágil lá em 1973, imagina agora como fica. Pois é. Eu só espero que não estrague a minha viagem do mês que vem. Quer dizer... Eu fui viajar para Recife na semana entre o Ano Novo Judaico e Yom Kippur, né, que não tinha aula, porque geralmente a gente tem assim, são 18 dias de folga em abril e na faixa de um mês entre setembro e outubro. Não é um mês corrido, mas é um mês de muitos feriados em que você tem aula e atividade econômica umas 2 vezes por semana apenas, em São Paulo, dentro da comunidade judaica. Então, é onde a gente consegue planejar. Em abril é constante, os 18 dias seguidos. E aí foi uma organização assim, nesse momento. Então, aí voltando, já vê essa guerra, porque eles pegam justamente esse momento que estava em paz e festividade. Israel foi muito bem planejado, muito bem estudado, muito bem organizado. Mas, assim, assustador. A questão, assim, o comparativo com o 11 de setembro é muito... É forte. É forte, porque, assim, um negócio dessa proporção
com uma inteligência daquela, chega a ser impressionante como que escapou. Talvez não tenha nem... Assim, a questão do 11 de setembro, eu já li bastante que não foi que não houve a capacidade de detectar sinais, é que os sinais foram, assim, descartados como irrelevantes, até que chega uma hora que aconteceu, né? Então, assim, depois que a poeira baixar, no caso atual, eu imagino que vai haver uma investigação fortíssima para apontar culpados, né? Porque talvez o serviço de inteligência mais eficaz do mundo, um dos, falhou onde não deveria, né? Assustadoramente. É. Porque eles estudam anos para fazer isso. Pois é. Tem Assim, cursos universitários inteiros para se pensar em cibersegurança, em segurança militar, em segurança de território, tudo. sei lá, assim, acho que talvez, sei lá, são tantos anos sendo o melhor do mundo que talvez tenham sido tomados ali por um tempo de, sei lá, eu sei do que estou falando, não há perigo. Que nem eu em geografia nesse CACD. A geografia eu gabaritei na prova passada, só que é só revisar. Olha, eu vou compartilhar com vocês aqui no nosso grupo esse artigo de que eu acabei de falar. Tá Se bom. tiver oportunidade, Ótimo. leiam, porque é muito bom. Muito Eu mando bom todo o materialzinho também. Adalberto, espero ter dado conta do seu desafio numa semana Não, mas tensa muito aí. bom. Eu vou dizer Muito que bom. eu falei claro, mas com aquele sorriso assim, claro. Não pode ser ela da China, já está pronta. Ó, mandei aqui, ó. Muito bom. Mas ficou Leiam bom. que vale a Ficou pena. bom. Muito bom. Pessoal, depois vamos trocar. Eu preciso me desconectar agora que eu vou sair para levar os meus pais para jantar. Mas daí depois vamos ir trocando mensagens aqui para a gente acertar o nosso próximo calendário, tá bom? Tá bom, acho que é dia 19 com você dando aula de economia, né? Sim, na análise de conjuntura. Legal. Aí depois a gente tem que conversar sobre a próxima semana. Legal. Maravilha. Bom, pessoal, bom descanso. Até Obrigado mais, meninos. por vocês aí. Muito obrigado a vocês vocês aí. Abraço. Depois Até eu vou mais. subir o vídeo aí. Tá Beleza. bom. Tá certo.